Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro do nosso curso Apocalipse Pé no Chão. Espero que todos estejam bem. Nós podemos dizer isso porque o nosso bem não depende das circunstâncias, nossos pés estão bem no chão, mas a nossa mente é tomada de esperança. Uma esperança que não foge, mas uma esperança indominável, incontrolável, que encara os fatos, mas não é sufocada por eles. É com essa palavra que eu dou as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos fazendo hoje uma experiência nova de fazer uma transmissão cruzada para as páginas dos núcleos de evangélicos e evangélicas do PT. Espero que esteja dando certo, é a nossa primeira experiência. Caso algum de vocês esteja assistindo por meio de outra página, dê um alôzinho ali no chat para a gente saber como está indo a experiência. A nossa intenção é que essa transmissão esteja acontecendo simultaneamente em todas as páginas dos núcleos de evangélicos e evangélicas do PT. Bom, a minha esposa está aqui, né? Para quem não nos conhece, pessoal. Eu sou o Eliseu, sou mestre e doutor em teologia pela PUC do Paraná. Participo de um grupo de igreja libertária em Curitiba e a Irene fica sempre aqui ao meu lado para cuidar que as coisas saiam bem e também para interagir no chat, fazendo pequenos resumos da aula e também encaminhando as perguntas. As perguntas que eventualmente não forem apresentadas aqui durante a transmissão, eu responderei depois online, quando eu vou olhar as participações. Aproveito também para dizer que esta aula vai, uma vez concluída, vai imediatamente para o canal no YouTube de mesmo nome. Você está na página Teologia Pé no Chão, ou em qualquer outra dessas páginas que eu mencionei, mas a aula também, ela não é transmitida ainda online no canal do YouTube, mas uma vez concluída, sem edição e sem cortes, ela vai imediatamente para o canal do YouTube Teologia Pé no Chão. Todo esse material é fruto de muita pesquisa, né? Tá aqui a minha esposa que não me deixa mentir, como se eu quisesse mentir. Todo esse material é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa. Estou trazendo para vocês as melhores interpretações e compreensões do Apocalipse. Então, quem acompanhar esse curso, saiba que está tendo acesso ao que tem de mais avançado na interpretação do Apocalipse. É um material inteiramente gratuito, né? Faço isso com um santo orgulho de oferecer a todos e todas vocês a melhor compreensão que eu puder, colocando todo o meu treinamento acadêmico à disposição e sem qualquer custo. Tudo está totalmente disponível, inclusive as anotações ficam disponíveis no resuminho da aula no YouTube. Aqui no Facebook eu também preciso colocar, já coloquei algumas, mas talvez não todas. E fica também num site da internet chamado, como é que é mesmo? EBD Online. www.ebdonline.com.br, a página de um amigo, e os esboços com os respectivos links também estão colocados lá. Esse material pode ser compartilhado amplamente, né, na sua integralidade, também respeitando
a minha autoria, pode ser compartilhado livremente, tá? Tenho um santo orgulho de colocar todo esse material disponível para o povo de Deus e para toda a sociedade sem qualquer custo. É minha contribuição à Igreja de Jesus Cristo e à sociedade como um todo que queira saber o que Jesus Cristo tem para dizer. Bom, nós estamos na aula número 22, e essa história vai longe ainda, deve ir até novembro, dezembro. Com certeza. Tem que torcer para terminar em dezembro. Com muito esforço nós vamos terminar em dezembro, mas a viagem compensa, eu garanto para vocês que compensa. O curso está organizado em 4 blocos, né? Nós estamos no 3º e em julho, por aí, deveremos começar o 4º. No primeiro bloco, que foi acho que até a aula 9, se não me engano, 8 ou 9, você encontra no site, nesta página, eu falei sobre os conceitos importantes para compreender o Apocalipse. Então eu falei sobre Apocalipse, revelação, profecia, tempo, história, futuro, né? Falei sobre esses conceitos importantes, porque o Apocalipse requer este conhecimento para a sua correta interpretação. Depois eu dei aí umas 7, 8 aulas, mais ou menos, sobre a história da interpretação do livro, para que cada pessoa tenha acesso ao fato que este livro tem recebido as mais diversas interpretações, e essas interpretações tiveram impacto na história, tiveram impacto nos acontecimentos fundamentais da história. E ainda continuam tendo, né? Quando você vê toda essa obsessão em torno de Israel, nada mais é do que uma das interpretações do Apocalipse, equivocada por sinal, né? Mas o meu objetivo era mostrar que a versão predominante hoje não é a única, e que esse livro tem uma longa história de interpretação, né? Bom, na terceira sessão, que é essa que nós estamos agora, eu estou tratando de temas introdutórios, temas preparatórios ao estudo do Apocalipse. Neste bloco eu estou respondendo perguntas como quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, né? Acreditem, são perguntas muito importantes para a gente fazer uma interpretação correta do Apocalipse, para a gente não obrigar o Apocalipse a dizer coisas que ele nunca pretendeu dizer, né? E se ele não disse algo para aquelas primeiras igrejas da Ásia Menor, da Ásia Romana, então ele não diz nada para ninguém. Se ele tiver sido importante para as primeiras comunidades, então tem uma chance de o livro também ter sentido para nós. Bom, hoje eu quero dar uma aula, talvez uma aula um pouco mais técnica, mas ela é muito importante e eu espero que vocês compreendam isso. Eu quero responder a seguinte pergunta: como esta experiência de João veio a se tornar um texto? Porque o que nós temos é um texto, né? É claro que esse texto nosso é em português, né? Ou na sua língua materna, mas esse nosso texto em português, é claro que ele tem uma longa história de tradução, de revisão, de correção e etc, etc. Mas, de qualquer forma, o Apocalipse é um texto. Desde aquele primeiro texto em grego koiné, né, no qual o original foi escrito e as cópias foram reproduzidas, até esse texto moderno que está aí em inglês, em espanhol, em italiano, francês, em todas as línguas do mundo e até algumas línguas tribais, né? Porque o Novo Testamento continua sendo traduzido em novas línguas. Mas o ponto para todos nós é que o Apocalipse, como nós o conhecemos, é um texto. Eu quero levá-los hoje para uma viagem para trás do texto, ou para antes do texto.
e mostrar para vocês que tem um processo, e a palavra é exatamente um processo, uma sequência, que nós podemos deduzir com bastante segurança, que é a seguinte: entre o João que viu, portanto, entre a experiência e o texto, tem um processo. E este processo nós podemos deduzir com bastante segurança. Quando eu digo deduzir, é deduzir mesmo das informações disponíveis no livro e daquele processo que nós podemos conhecer de uma escrita qualquer, né? Esse processo que eu vou descrever, ele é, digamos assim, universal. Por exemplo, se eu tenho uma experiência importante, fiz uma viagem, presenciei um fato, né? Qualquer coisa dessas, por exemplo, tomei conhecimento de uma investigação a respeito da compra da vacina, né? Essa é uma experiência. Até essa experiência se tornar um texto, se eu resolver escrever sobre isso, né, como o Eduardo Cunha fez agora recentemente, né, com a sua experiência do impeachment da Dilma, até ele resolver escrever, tem um processo. Tem que ter um tempo em que a pessoa tem a experiência, o fato vivido. No caso de João, eu vi. Eu estava em tal lugar, na ilha de Patmos, eu estava no dia do Senhor, um domingo, provavelmente, né? E eu vi. Então, tem um momento em que eu não tinha visto, em que eu estava lá apenas orando, pensando, meditando sobre as coisas, sobre os eventos, preocupados com a igreja, mas tem um momento, que a gente poderia chamar de momento 1, né? Momento 1, em que eu vi. Coisa que o Cunha não pode dizer. Em que eu vi, no caso de João, né? No seu caso, você poderia dizer em que eu falei, em que eu ouvi, em que eu presenciei, né? Então, tem aquele momento 1, que é o momento da experiência. Obrigatoriamente, tem o momento 2, que seria o quê? A reflexão sobre a experiência. Então, tem aquele momento em que você passa por algo, ou vê algo, presencia algo, e obrigatoriamente tem aquele momento em que você pensa sobre o que lhe aconteceu, ou você viu, ou falou, ou presenciou. Isso é obrigatório. Se a gente negar este processo, nós somos obrigados a atribuir a João uma espécie de psicografia, tipo Chico Xavier, né? Que tapa as mãos assim, entra num estado de êxtase, em que ele se torna apenas um canal, um médium, um meio, né? Para que uma mente sobre-humana passe por esse médium, por esse canal, né? E se torne um texto imediato, sem a compreensão, sem a racionalização do escrevente, né? Bom, como a experiência cristã não reconhece a mediunidade, né? Não pertence ao universo cristão, então você é obrigado, desculpe a imposição, né? Mas você é obrigado a concordar comigo que no momento 2, João deve ter parado para pensar: o que é isto que eu vi? O que é isto que eu ouvi? Depois disto, depois de compreender o que lhe aconteceu, colocar aquilo que era símbolo, que ele viu, símbolo. Nós vamos falar disso numa aula futura. Colocar isto em palavras, porque para eu pensar, eu tenho que ter palavras, né? Pense quando você tem um sonho e você precisa contar o sonho.
Perceba que você usa um gênero literário para contar um sonho. Normalmente, quando a pessoa vai contar um sonho, ela fala assim, então diz que, né? Mais ou menos isso. Eu não sei quem inventou essa fórmula, mas normalmente, quando a pessoa vai contar um sonho, especialmente um sonho, um sonho tipo Spielberg, né? Em que ele vê coisas que, por serem sonhos, escapam à realidade, né? Ele tem que fazer um grande esforço de dizer, era como se fosse fulano, mas não era bem fulano. Era um lugar que parecia com a minha casa, mas ao mesmo tempo misturava com não sei o quê. É o sonho. Aí a gente, né? Fala assim, diz que eu estava... Então, diz que eu estava Quem lá, disse? então uma pessoa que eu não sei se era você, parece que era você, mas tinha a cara também do meu professor, não sei o quê. Então, isto é o sonho. Você percebe aí a grande dificuldade de racionalizar. Quando eu digo racionalizar, é tornar exprimível. Exprimível por meio de um código de comunicação. Ou seja, eu tenho que usar palavras que o meu ouvinte entenda. Senão o sonho se torna inexprimível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de processo interrompido, apocalipse interrompido. Segundo Coríntios, capítulo 12, isso não está aqui na lição, lembrei agora. Segundo Coríntios, capítulo 12, nos primeiros versículos, Paulo fala assim, conheço um homem que foi tomado num êxtase, se fora do corpo ou no corpo, não sei, quer dizer, nem isso ele sabe dizer. Depois ele vai dizer que esse homem é ele mesmo, ele deixa claro isso. Foi tomado, né, e foi levado a uma outra dimensão e viu coisas que não tem como dizer, não tem como exprimir. As palavras humanas não comportam. Então só eu sei o que eu vi, e eu vi coisas que não dá para expressar. Bom, então nós temos que aqui fazer uma concessão ao João, porque o João não parou no Apocalipse de Paulo, né? O Apocalipse interrompido de Paulo, né? Porque o João fala assim, eu lhes escrevi. O que vês, escreve. Então, não é nem tanto uma decisão de João, mas uma orientação, um comando para que ele escreva. Então, João teve que racionalizar o que ele viu, ele teve que compreender, porque se ele não compreendesse, ele não conseguiria transmitir, então tem um processo de racionalização. E depois tem um projeto que ainda é anterior ao texto, tá? Anterior ao texto final, que é como escrever. João teve que decidir entre esse material que estava na sua mente, racionalizado, devidamente transformado em mensagem, portanto, porém, ainda na sua memória, né? Ele teve que decidir como colocar isto por escrito, de modo que os seus ouvintes ou seus leitores acessassem de modo mais claro possível a mensagem que lhe cabia transmitir. O que vês, escreve. Então, tem um processo entre ver, pensar, projetar e escrever. Concorda? Sim. Eu coloquei aí, digamos, então, assim, 4 momentos. Um momento de ver, um momento de refletir ou racionalizar, um momento de projetar, ele teve que fazer um projeto literário, mesmo porque, como eu falei na aula passada, acho que foi na aula passada, o processo de escrever no mundo antigo é muito caro, muito difícil. Não é como hoje escrever e deletar, escrever e deletar, escrever e salvar como, né? Aquela imagem tradicional, né, do autor, do poeta,
que datilografa, puxa o papel, rasga, joga fora, né? Aí datilografa, os mais novos não sabem o que é isso, depois eles perguntem. Datilografa, olha o papel, puxa, joga e tal, né? Isso é muito comum no cinema, né? O cara tentando escrever, não consegue. Hoje nós já superamos isso. Não pode nem ajudar a esposa a lavar a louça, porque precisa do osso. O cara tem que ficar fechado lá e digita, datilografa, etc. Torcendo, hoje a pessoa deleta, não tem nem papel para jogar fora na cesta, né? Deleta. O processo de escrever antigo é muito difícil, a pessoa não tem como corrigir seus erros. Então é obrigatório, o pessoal aí que está acostumado com faculdade, né, que faz o projeto de TCC, projeto de mestrado, projeto, né, acadêmico, projeto de artigo, agora pode entender isso com todo o peso possível, né? O João obrigatoriamente teve que ter um projeto literário em que ordem ele iria colocar a sua experiência para então transformar isso num livro coerente, entre aspas, né? Se é que você acha o Apocalipse coerente, mas independentemente da sua opinião, para João e para aquelas primeiras igrejas, João escreveu um livro com começo, meio e fim. Ele falou, João, as 7 igrejas da Ásia, parará, eu vi isso, eu vi aquilo, eu fui, eu ouvi, eu falei, etc, etc. E lá no final ele fala de novo, eu, João, dou testemunho, advirto para que vocês não alterem esse texto, nem para mais, nem para menos, a bênção de Deus estejam com vocês, amém, aleluia, etc. Um abraço e tchau, né? Então, João nos legou, né, as suas 7 igrejas da Ásia e depois a todos aqueles que quiserem ler, como nós aqui, eu e vocês, nos legou um texto que para ele estava completo. Tanto era completo que você não pode alterar o livro dele, né? O que você pode concluir aqui comigo? Que nós podemos fazer um levantamento daquilo que eu estou chamando pré-história do livro. Porque você não conheceu João, não conversou com ele, a maioria de vocês nunca teve em Patmos e se teve, apenas visitou um parque turístico, né? Nós não temos acesso nem ao João, nem a simbologia que João usava, nós só temos o texto. Então, o que eu estou propondo hoje é o seguinte, a partir do texto que nós temos, vamos fazer um levantamento do processo reverso, né? João veio do momento 1 para o momento 4. Como nós só temos o momento 4, que é o texto, esse que está aí diante de nós, na Bíblia, né? Nós vamos fazer então o caminho reverso. Nós vamos tentar ir para trás, né? Até chegarmos o mais claro possível, o melhor possível, ao próprio João, à experiência de João. É claro que se trata de um exercício especulativo, né? Eu estou propondo esta tarefa não apenas para diverti-los nesse domingo de manhã. A minha expectativa, qual que é meu objetivo? Meu objetivo é que a gente compreenda o livro na sua inteireza. É que a gente tente captar por trás do texto as intenções do autor. E então, fazendo este exercício, a gente tem então uma compreensão melhor do livro de Apocalipse, tá? Irene, o pessoal está entendendo? Alguma reação? Entenderam aqui a minha proposição? Acho que sim, eu não sei se a transmissão está dando, mudou aí para você quando você... Para mim não apareceu a opção, então como é a nossa primeira experiência... Tá dando certo. A Michelle falou que se não desse certo, ela faria o compartilhamento manual, né? Mas é bom essa
essa experiência aqui, porque tá, porque nessa experiência aqui a gente depois verifica o que tem que corrigir. Bom, espero que esteja sendo claro, né? Manifestem-se ali se a minha proposta aqui está clara. O que eu falei até agora é o seguinte, em resumo. Antes do texto tem um processo. Esse processo é um processo dedutível, que é qual? A experiência de João tem um momento em que ele teve a experiência, tem um momento em que ele reflete sobre a experiência, que significa colocar tudo aquilo que ele viu, que não corresponde às coisas da terra. Por exemplo, ele viu um ser que sobe do mar, que tem 10 cabeças, 7 chifres e cor vermelha e não sei o quê. Não tem nada aqui na experiência humana que corresponda a isso que ele viu. Então ele teve que racionalizar isso. Ele teve que tomar da linguagem possível, né, formas de expressar aquilo que ele viu. Por exemplo, ele vê no céu, né, ele fala que ele está diante do trono de Deus, e o anjo fala para ele, eis aqui o leão da tribo de Judá. É uma figura. Quando ele se volta para ver o leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Mas estava em pé. Estava em pé. Então, percebam aqui o seguinte, é um mero exemplo para ilustrar o que eu estou tentando dizer. João teve que racionalizar coisas que os olhos veem. Os olhos veem. Mas depois tem que ser colocado em linguagem inteligível. E esse é o processo de racionalização. Ora, se João pudesse falar com as suas igrejas, se ele pudesse pessoalmente visitar suas igrejas, ele poderia contar, dizer, as pessoas poderiam perguntar, João, mas o que é isso que você viu? Parece com aquela do livro de Daniel? É, mais ou menos com aquela do livro de Daniel. Já esclarece alguns pontos. Exato, já esclarece. Lembra que o Ezequiel também fala do crocodilo do Nilo, não sei o que? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É mais ou menos que nem no WhatsApp, por isso que as pessoas mandam mensagem de voz. Exato. É mais fácil que escrever. Exato. Porque daí na mensagem de voz você fala, eu não estou querendo dizer tal coisa, eu estou Isso. querendo dizer tal coisa. Isso. A comunicação escrita é pobre. É pobre. Né? Além de que dá mais trabalho. Exato. Exato. Se você não tem acesso ao autor, e nesse nosso caso você não tem acesso nem ao conjunto simbólico necessário para interpretar o texto, você está muito prejudicado. Né? E depois, então, da racionalização, tem que ter um projeto para colocar por escrito. Por exemplo, por que a visão da mulher no céu e o dragão, que está lá no capítulo 12, por que está no capítulo 12? Por que ele não fala primeiro desta mulher e depois do céu? Por que está no capítulo 12? Por que ele fala das testemunhas no capítulo 11? Porque parece que no capítulo 11 tudo acabou, tudo está resolvido, o reino de Deus está estabelecido, e aí você espera que ele termine o livro e ele começa de novo falando do dragão. Então tem um projeto literário aí. Né? Tem a decisão de ordenar a sua experiência de uma forma que ele julgou, ele decidiu. Aqui é importante esse ponto, né? Entre o Deus que revela e você que lê, entre o Deus que revela, o Cristo que se revela, eu, Jesus, né? Manifestei, parará, o Jesus falando em primeira pessoa. E o irmãozinho lá, João das Couve, lá da igreja de Éfeso, né? Que leu, tem um mediador, mas esse mediador não é como médium espírita. Porque o médium espírita não interfere na comunicação entre o espírito, o anjo, e a audiência. Nesse caso nosso das Escrituras, o autor interfere.
É óbvio que ele interfere. Porque quem escreve o livro é ele. Ele é que escreveu o livro. Eu sei que alguns cristãos ficam decepcionados, meio aborrecidos ou meio desconfortáveis quando a gente fala isso. Mas nós temos que admitir que há uma mediação humana para que a experiência se torne um texto. Bom, acho que é essa a proposta da aula. O que eu vou fazer agora é apresentar projetos possíveis. Projetos que nós podemos deduzir do produto final. Qual é o produto final? O texto. Então, a partir do texto, nós vamos fazer esse processo reverso, ou seja, para trás, e tentar encontrar dentro do texto, ou por trás do texto, o projeto de João, a mente de João. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Eu estou pensando aqui que já que é teologia pé no chão, né? Então a gente vai desmistificar algumas coisas, porque quando a gente fala quem escreveu estava com o pé no chão. Não, quando a gente fala que foi inspirado, os livros são inspirados para entrar no cânon. Eles tiveram que ter certeza de que eram inspirados. Então você imagina, às vezes você no imaginário do povo cristão pode estar assim, que uma pessoa entrando, especialmente Apocalipse, com tantas figuras e tudo, e a pessoa assim vai falando, escreve tal coisa, eu estou vendo, escreve, né? Então você está tirando esses místicos aí. Isso é mediunidade. Né? Eu não estou aqui fazendo nenhum ataque aos espíritas, né? Não é tema da nossa aula hoje. Estou apenas dizendo que esse fenômeno do channeling, né? Do canalização, ou do xamanismo, ou da mediunidade, não pertence à prática cristã. E também judaica, não pertence. Aliás, era rigorosamente proibido. Só se pode proibir aquilo que existe, né? Então, a mediunidade é uma prática antiquíssima da humanidade e aos judeus isso foi terminantemente proibido. E é claro que os cristãos seguem essa mesma proibição. Então, aos cristãos é proibida a mediunidade. Qualquer comunicação se dá pela mediação humana, ok? Por isso que nem o profeta, se vocês acreditam em profetas, né? Nem o profeta pode dizer textualmente hoje em nome de Deus. Por isso que o profeta de hoje fala submisso à comunidade cristã. Qualquer pessoa, do Malafaia ao irmãozinho ou irmãzinha da sua igreja, qualquer um que falar eu sou profeta de Deus na sua vida, é imediatamente suspeito de ser falso profeta. Não é permitido que alguém hoje dê a palavra final como sendo autorizada por Deus. A marca do profeta atual é sujeitar sua mensagem ao testemunho da comunidade. Qualquer pessoa que arrogar para si a autoridade final é imediatamente suspeito de falso mestre. Guardem isso, tá? Qualquer pessoa que falar e não permitir que a sua mensagem seja julgada pela comunidade é imediatamente suspeito de ser falso. E ao contrário, né? Qualquer pessoa que falar, irmãos, é isso que eu tenho entendido da parte de Cristo. É assim que eu estou pensando. Então eu trago aos irmãos para que os irmãos e irmãs reflitam e julguem, né? E juntos busquemos a Deus. Esta é a marca. Não estou dizendo que esse selo basta, mas estou dizendo que é um bom indício
de tratar-se de fato de até um profeta cristão. Que a pessoa disse bate com as escrituras, claro, né? Claro. Tem muita gente hoje querendo ser o Isaías da igreja, né? O Paulo da igreja, né? Falso, né? Não precisa matá-los nem apedrejá-los, né? Por serem falsos. Deixa que o Senhor faça isso. Brincadeira. Bom, o que eu tenho então agora para apresentar para vocês é o seguinte exercício. Bom, vocês sabem que o Apocalipse não foi escrito em português, vocês sabem que ele não foi escrito com 22 capítulos, vocês sabem que ele não foi escrito com seus 400, deixa eu ver se eu tenho essa conta aqui, mas acho que eu não tenho, 405 versículos, tenho. Eu não contei, eu somei. 405 versículos. Para quem não ouviu ainda. É isso que eu vou dizer agora. Então, assim, eu sei que as nossas Bíblias, né, das editoras, né, Bíblia da vovó, do vovô, do titio, da titia, do jovem, etc, da mulher, etc, né, capa rosa, capa vermelha, capa não sei o que e tal, eu sei que elas seguem o projeto editorial das suas sociedades bíblicas, das suas editoras. O que eu estou pedindo agora, como exercício, é o seguinte: esqueça que o texto está dividido em 22 capítulos e em 405 versículos. Esqueça. Porque a Bíblia, ou qualquer livro da Bíblia, só foi dividido em capítulos e em versículos séculos depois, né? A divisão em versículos só se deu depois da invenção da imprensa. A divisão em capítulos foi em algum momento lá da Alta Idade Média, não me lembro a data, mas também não vem ao caso. Mas isso é muito fácil descobrir aí na internet. Eu nunca guardo essas datas e esses nomes, então não vou falar aqui para não errar. Mas a Bíblia só foi dividida em capítulos séculos depois de Cristo. E só foi dividida em versículos, se não me falha a memória, apenas depois da imprensa. Porque depois da invenção da imprensa no século XVI, é que você tem pela primeira vez a Bíblia num livro único. A Bíblia era uma biblioteca, né? Porque não tinha imprensa, era copiada. Então isso ocupava muitos livros. Então a pessoa pegava o livro, tinha as páginas, etc. Não precisava de versículo. Só foi necessário colocar versículo quando você tem a Bíblia assim como um livro único, como nós temos agora. Bom, se você ignorar então totalmente capítulos e versículos, você tem um texto corrido. Você tem um texto que começa aqui em revelação de Jesus Cristo, tal, e vai terminar lá no final em a graça do Senhor Jesus seja com todos. É isso que você tem, né? Quando a gente escrevia a carta, a gente não escrevia em 1, 2, 3, 4, 5. Escrevia um texto, né? Você vai contar alguma coisa, né, e tal, você tem um texto. Bom, esqueci de dizer que para a aula de hoje é necessário ter uma Bíblia na mão, de preferência uma Bíblia impressa, né, para você manusear, para você acompanhar o meu exercício. Se a gente, então, dispensa todos esses acréscimos, esses númerozinhos que foram acrescentados para que a gente consiga se comunicar, para que facilite o nosso acesso ao texto, você tem, então, um texto, certo? Um texto contínuo que começa no capítulo 1, versículo 1 e vai até o 22, versículo 21, né? Capítulo 22, versículo 21. Eu falei para esquecer os números, mas, obviamente, eu preciso mencioná-los quando eu precisar me referir ao texto. Se você fizer isso, você, então, agora não tem o apoio nem de capítulo, nem de versículo, nem de títulos. O que nós vamos observar, então? Nós vamos observar, a partir do próprio texto, as emendas do texto. Então, é como olhar a planta de uma casa. Ou como pegar uma roupa e falar aonde está a costura, aonde está a emenda do texto. Então, nós vamos pegar o texto como se fosse de cabo a rabo, né? De ponta a ponta, texto corrido, né? Sem nenhuma divisão de capítulo e versículo nem título, e observar as marcas que o próprio autor dá ao livro. Então nós temos agora diante de nós um texto corrido
E a partir da própria redação do texto, nós vamos tentar entender como ele organizou. Aonde João parou e foi descansar um pouco, né? Aonde que ele muda de cenário, aonde que ele coloca, por exemplo, algumas marcas temporais dizendo, depois destas coisas, então vi, então veio um anjo, me mostrou, então me levou, né? Então nós teríamos que procurar no texto marcas que mostrem onde o autor sinaliza, portanto não é a mão da editora, nem do cara que dividiu em capítulos e versículos, porque ele fez uma divisão arbitrária dele, né? Que não necessariamente corresponde às marcas do autor. Por isso que eu estou tirando fora, né? Esse fulano e fulano que dividiram a Bíblia em capítulo e versículo. Inclusive, se alguém achar aí, quem é rápido de internet, coloque ali no chat a data de quando foi dividido em capítulo e quando foi dividido em versículo e os nomes dos caras. É interessante. Depois eu coloco lá. Tem esses subtítulos também que esqueça induzem, tudo isso. Né? Induzem. Muito, Exatamente. Cuidado na Bíblia inteira. Exatamente. Isso, né? Isso que eu estou falando aqui, que a Irene está lembrando, vale para a Bíblia inteira. Quer dizer, você vê pessoas afirmando alguma coisa, Exato. você vai olhar, não é o versículo que está afirmando, Exatamente. é o subtítulo. Exatamente. O subtítulo é uma interpretação também, né? E pior do que isso, me desculpem os editores, meus amigos livreiros, pior do que isso ainda, as notas de rodapé. Né? As notas de rodapé fazem o golpe final, né? Por falar em golpe, né? O golpe final. Então, assim, se você tirar essa divisão de capítulos e versículos, que é, em grande parte, arbitrária, porque às vezes ela divide versículos no meio, negócio absurdo, né? Existem 1000 teorias do porquê a Bíblia foi dividida dessa forma, mas tudo bem, não dá mais para mudar, tá aí como tá, né? Mas eu estou dispensando esta invasão, né, essa divisão artificial da Bíblia, do livro, para tentar resgatar as marcas do autor. Quando o autor, por exemplo, olha aqui no capítulo 4, por isso que eu falei que hoje tem que ter a Bíblia na mão, né? Pela primeira vez eu vou manusear mais a Bíblia. O capítulo 4 termina assim: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz que me disse, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Então, parece que o capítulo 4 inicia uma nova sessão. Por quê? Ele está mudando de lugar e está mudando de tempo. E ele vai ver coisas novas. Até o capítulo 1, 2 e 3... ele viu o Cristo e anotou os bilhetinhos de Cristo. Os 7 bilhetes de Cristo. Certo? Então, se você ignorasse completamente capítulo e versículo, apenas lendo o texto, você saberia que no capítulo 4, versículo 1, o livro abre uma nova sessão. Mas como que eu sei disso? Por causa do capítulo 4, versículo 1? Não. Eu sei disso porque o próprio texto me avisa que mudou o tempo. Por que mudou o tempo? Depois destas coisas. Se é depois destas coisas, é um momento posterior ao que ele estava falando antes. E mudou o lugar, porque ele fala, sobe para aqui. E muda o conteúdo, porque ele fala, eu te mostrarei coisas novas. E o que ele passa a mostrar são coisas novas. Então, o livro tem um projeto literário. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o livro tem um projeto literário. E o projeto literário pode ser deduzido do próprio texto. Certo, então? Certo. Esquece a editora, esquece... né, se foi a Sociedade Bíblica do Brasil, se foi a Sociedade Trinitária, se foi a Nova Versão Internacional, Mundo Cristão, não importa. Hoje todo mundo tem sua Bíblia.
né? E, inclusive tem Bíblias do fulano, né? Bíblias do fulano, leia a Bíblia com fulano, leia a Bíblia com a Irene Giglio, por exemplo, né? Não tem, essa não tem, porque eu não fiz ainda, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. Então, além de todas essas coisas, nós estamos indo ao texto nu, ao texto como ele está aí, né? Claro, pressupondo que ele é fiel ao original, porque é, né? Em grande parte é um texto com poucos problemas. Os problemas que nós temos é de interpretação, não de conservação do original. Legal, até aí? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Certo. Vocês estão dispostos a excluir da Bíblia os números que lhes foi acrescentado. Ixi, embolou aqui agora. Os números foram acrescentados a ela, né? Isso. Os livros que lhe foram acrescentados. Agora acertei. Lhes foi acrescentados. Foi acrescentado para vocês, pronto. Não, a Bíblia, eu quero dizer. Foi acrescentado à Bíblia. Então a Bíblia está no singular e os números são plural. Ficou uma frase difícil. Então, se você entendeu isso, você avançou para dentro do texto original. Você está agora sem apoio nenhum, sem apoio editorial, e você está com um texto corrido. E agora você vai ter que acompanhar, sem apoio dos capítulos e versículos, as marcas do texto. E então isso vai te ajudar a se aproximar da mente do autor, como ele organizou o livro. Okay? E isso vale para a Bíblia toda, né? Eu tô pensando Bíblia aqui, toda. E aí tô pensando que quem gosta muito fala, cita aí a referência. Que perigo. Exatamente. Que perigo. Exatamente. Não, e pior do que isso. Tem gente que usa capítulos e versículos da Bíblia como se fossem inspirados. Tipo assim, meu irmão, o Salmo está dividido em 150, porque o número 150, não sei o que e tal. Como se a divisão fosse divina. Exatamente. Como se a numerologia... É claro que o Apocalipse fala de 7 igrejas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos. Aí o cara embola e acha que o capítulo 7 também, entendeu? Porque é o capítulo 7, versículo 7... Isso tem um significado espiritual. Não, irmãos, por favor, né? O Apocalipse cai no chão. Tem gente que, isso me deixa irado, né? Eu vi esses dias e eu tenho que denunciar esse tipo de coisa, né? Porque é Covid-19, né? A pessoa fez um devocional inteiro sobre os capítulos 19 da Bíblia. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Nós temos coisas mais sérias para falar, né? Então, vale um relatório do Butantan, vale uma cartilha não pode mais falar do Ministério da Saúde porque eles estão perdidos, né? Da OMS, da OPAS, né? Você vai se prevenir melhor do que, por favor, não vamos brincar com as escrituras. Isso, nem sempre é ingenuidade. Às vezes eu acho que é para fazer vídeo, para ter audiência. Não sei, eu não sei. Eu sei que brincadeira e irresponsabilidade tem limite. Né? Por favor, não vamos brincar com as escrituras, porque João sofreu muito para escrever. Então vamos levar João a sério. Né? Então é isso que eu estou falando aqui. Bom, a partir disso, então, as pessoas entenderam e tal. Tá, a partir disso, então, não vou decepcioná-los agora, né? O Apocalipse tem diversas possibilidades de projeto, tá? Então eu vou apresentar aqui alguns para vocês. Algumas pessoas, fazendo esse exercício que eu estou propondo, tenta achar no texto corrido o projeto. Eles tentam encontrar a mente de João, como João teria organizado o seu material. Então eu vou apresentar aqui alguns projetos e depois eu vou, digamos, opinar a respeito de um que... você não é obrigado a optar por um ou por outro, tá? Todos eles têm a sua lógica, tá? Então, você não precisa falar assim, eu gostei desse, eu voto nesse, esse aqui é errado. Não, são alternativas, viáveis, né? Mas eu vou, de certa forma, indicar aquele que eu entendo que
me dá melhores condições de percorrer o livro, tá? Então eu vou fazer no final uma opção pessoal, mas uma opção, digamos assim, apenas de preferência, não dizendo que essa está certa, essa está errada, ok? Uma opção, primeiro, binária, que organiza o livro em 2 grandes blocos, tá? E qual é o critério para colocar o livro de Apocalipse organizado em 2 grandes blocos? A ideia-chave aqui são os livrinhos. O livro de Apocalipse menciona no seu bojo 2 livros. 2 livros em torno dos quais João organiza todo o seu material. Ou eu poderia dizer 2 atos, ou 2 livros. Qual é o primeiro livro? O primeiro livro é aquele que aparece no capítulo 4 e 5, o livro selado com 7 selos. Ok? Qual a referência? No capítulo 4 e 5, o livro vai ser apresentado, todo aquele drama do céu. Depois, no capítulo 6, os selos são abertos, mas são os selos desse livro. Depois tem ali alguns interlúdios e tal, mas o livro, essa primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 11, está organizado em bloco em torno desse livro dos 7 selos, tá? E o segundo bloco está organizado em torno daquele livrinho que está descrito no capítulo 10. Ele é descrito no capítulo 10, mas ele é desenvolvido a partir do capítulo 12 ao 22, que é um livrinho que um anjo, eu sei que você não está com o Apocalipse fresco na memória, mas no capítulo 10, João tem uma visão de um grande, super, mega power anjo, um anjo super poderoso, que desce do céu e dá um livrinho para João comer. E fala, João, come o livrinho. E João come. E esse livrinho é uma mensagem que deve ser anunciado a todo tribo, povo, língua e nação. Então, quem propôs esta organização em bloco, pensa que toda a segunda parte do livro, né, que pega do capítulo 12, deixa eu ver aqui, do capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo 22, como sendo o desdobramento desse livrinho que João comeu. É uma proposta, tá? Tentando achar critérios, tentando achar elementos. Então, essa autora aqui, deixa eu ver se eu tenho o nome dela, Adela. Deixa eu ver aqui, peraí. Essa lição de hoje está um pouco longa, porque eu fiz aqui, depois, deixa eu ver se eu anotei aqui, quem faz essa proposta. Tá, não anotei aqui, mas depois eu coloquei um anexo nessa lição em que eu mostro exemplos, tá, de divisão. Depois tem uma divisão, tá? Então essa é uma proposta, digamos assim, com menos adesão, né? Um pouco artificial, talvez, um pouco forçada, né? Mas é uma proposta, né? Que dá para você, digamos, usar como exercício de leitura do Apocalipse. Se você entender que João não escreveu numa sentada, como se fosse um Chico Xavier, né? Numa sentada, escreveu tudo e a graça do Senhor Jesus Cristo, tal. Se você entender que João escreveu, depois ele viu, depois ele viu, depois ele viu, então você pode entender esses projetos aqui. Um segundo projeto interessante, muito interessante, está fornecido pelo próprio livro. Então, olha a vantagem desta estruturação, dessa organização do livro. Ela tem a vantagem de estar proposta pelo próprio livro. Então, parece que é uma proposta que é colocada na boca de Jesus a João. Então, ou é uma proposta do próprio Jesus, ou do João, da maneira como João vai organizar o texto,
está no capítulo 1, versículo 19, quando Jesus fala para João o seguinte: escreve, pois, e aqui está a tríade, a trinca de sessões, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então, o livro de Apocalipse aqui, de acordo com esta proposta, está organizado em 3 blocos principais, que obedecem os 3 tempos do verbo. Passado, as coisas que você viu, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessas, ok? As coisas do passado são as coisas que você viu. Ora, no capítulo 1, versículo 19, o que você viu? O que é passado aqui? A visão de Jesus Cristo. Correto? Certo. Então, a primeira sessão do Apocalipse seria o capítulo 1. As coisas que você viu. O que você viu? Você viu Jesus Cristo. Ótimo. Então, a primeira coisa que você vai escrever é a visão de Jesus Cristo. Essa opção tem nome, porque a primeira foi binária. Ternária. Né? 3. A segunda sessão são as que são. Quais são as coisas que são? As 7 igrejas da Ásia. Tá correto? Tá correto. As 7 igrejas da Ásia são aquelas 7 igrejas históricas lá da Ásia Menor, as que são. Depois, no capítulo 4, ele começa assim: vem e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, de acordo com essa lógica, todo o capítulo 4... até o versículo 22 corresponde a esta sessão, as coisas que devem acontecer depois destas. Ok? Então, o livro de Apocalipse estaria organizado em 3 sessões. Tá? Faz sentido? Faz sentido. Tem um problema aqui, né? As coisas que devem acontecer depois destas corresponde ao futuro, devem acontecer depois destas, corresponde ao futuro. A pergunta que muitos crentes não fazem é a seguinte: futuro de quem, Zé Mané? Futuro de quem? Ora, eu posso perfeitamente dizer que é o futuro de João, porque se as coisas que são as 7 igrejas da Ásia, tudo que acontece depois das 7 igrejas da Ásia são as coisas que devem acontecer depois destas. Eu não tenho direito de continuar lendo o capítulo 4 de Apocalipse como as coisas que devem acontecer no futuro para mim. Eu não tenho direito de violar o texto e dizer que esse futuro continua sendo futuro. Que a igreja do ano 3000, se o mundo não acabar, né, se o Kim Jong-un não apertar o botão e a besta de plantão não destruir o planeta, né? Mas digamos que daqui 1000 anos, a igreja vai continuar lendo, né, os seguidores do Tim LaHaye e do Hal Lindsey vão continuar lendo esse livro como sendo futuro. Ora, meus irmãos, o futuro é uma referência temporal. E aquilo que era futuro para João, para nós é passado. Ou é presente, ou ainda é futuro, mas eu não posso colocar tudo que está do capítulo 4 ao 22 como sendo futuro, sem cometer uma violência ao texto. Eu não tenho esse direito. Então, aqui está uma primeira correção que nós precisamos fazer. Outra forma ternária de dividir o livro, então ainda é ternária, mas obedece outro critério, tá? Então é ternária, mas não o critério dessa segunda alternativa não é temporal. A primeira que eu dei é temporal, antes, agora e depois. A que eu vou dar agora acompanha as 3 séries de juízos. Então, ela é ternária porque ela acompanha 3 séries de juízos. Quais são as séries de juízos? Selos, trombetas e taças. Selos, trombetas e taças. Que, por acaso, são 7.
7 vezes 3, 21, né? E 21 é o número, não, tem nada a ver. Não tem nada a ver, não façam, não façam. Bom, partindo dessa proposição ternária, eu já apresento, agora eu vou pular a quartenária, né? Quartenária, para apresentar a septenária de 7, porque ela é muito interessante também. É muito fácil, salta aos olhos, que o autor do livro de Apocalipse exagera no número 7, né? Então você tem 7 igrejas, você tem 7 selos, você tem 7 trombetas, você tem 7 taças. Essas são as numeráveis, tá? Mas quem gosta dessa proposta acha outros 7 aí. Embutidos. Então assim, o livro tem uma organização septenária. Porque tem essa série de 7 que são evidentes, né? Por exemplo, 7 igrejas. Por que não 10 igrejas, 11, 12, 9? Tinha diversas igrejas. Ele escolheu 7. Por quê? Tem um projeto aí? Bom, é uma suspeita, é uma pergunta. 7 selos. Por que não 8, 9, 6, 5, 4? Não, 7. Ok. Né? 7 trombetas, 7 taças. Então ele organizou o livro dessa forma. Além disso, é possível levantar outras ordens de 7, outros septenários dentro do livro. Eu não vou insistir nisso aqui agora, porque pode ser uma forçação de barra, pode ser um pouco artificial, né? Aquela tentação de achar os outros 7 que estão ocultos no livro. Essa então, chamaria o que? Opção? Septenária. Septenária. Então eu apresentei binária, trinária, né? Ou ternária. Trinária ou ternária. Apresentei a septenária. Tem uma outra proposta que é concêntrica. Concêntrica. Essa é muito elaborada, né? Mas ela é uma proposição conhecida na antiguidade, inclusive em algumas porções da Bíblia, seguem esta organização em porções menores. Ela pode ser chamada também de quiástica, porque qui é o nome da letra X no grego, né? A letra qui, a letra X é qui em grego. Então, às vezes se fala quiástica, que nada mais é do que um cruzamento, ou seja, o texto tem um centro. E a partir deste centro, o texto é então organizado. Tá? Então, quiástica. Pode ser concêntrica, ou seja, ela tem um centro, e a partir deste centro, então ela tem um capítulo central. Eu vou falar capítulo aqui apenas para que você me entenda, mas lembra que eu estou dispensando os capítulos, né? Então, cabe ao leitor perceber esta forma, entender que o livro caminha para um centro, esse centro não está nem no começo, que é a revelação de Jesus Cristo, nem no final, que é a revelação de Jerusalém, mas é que ele tem um foco central e em torno deste foco central ele está organizado em círculos cada vez maiores. Então, a revelação de Cristo no capítulo 1 e a revelação da Nova Jerusalém no capítulo 21, 22 estão nesse círculo final externo que fecha o livro. Então, o livro tem uma amarração, né? Ele começa com Cristo, termina com a Nova Jerusalém, mas o Cristo e a Nova Jerusalém pertencem a esse mesmo círculo externo, que fecha a realidade, né? Então, não significa que o que está no centro digamos, o principal, né? Mas que aquilo que abarca o princípio e o fim, né? Eu sou o início e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que virá, né?
é a organização do livro. Então aqui você esqueça completamente capítulos e versículos, mas os leitores originais do texto perceberam o programa de João. Por quê? Porque eles estão acostumados com este projeto literário, né? Agora, a dúvida, então, nessa proposta é discutir qual é o centro, né? O capítulo 10, que tem aquele livrinho, e o capítulo 11, que também tem um tipo de final, né? De final, porque o capítulo 11 termina assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para destruir e tal. Então se abriu o santuário, etc, etc. E parece que aqui acabou tudo. Então, parece que o capítulo 10 e 11 é o grande centro do livro. Se não é aí, então esse centro é um pouco maior. Ele pode abarcar o capítulo 12 ao 15, que engloba aí o domínio bestial de Roma, o domínio da besta, o domínio do dragão, né? Porque inclui a luta da mulher com o dragão, inclui o testemunho de Jesus Cristo, inclui o domínio da besta. E termina lá com o capítulo 14, né, que fala deixa eu ver aqui, que termina com o capítulo 14, que fala das multidões, né, as multidões incontáveis, etc, etc. E então o capítulo 15 com o cântico no céu e tudo mais, né? E em torno disso, então, vamos organizando os outros livros. A formação quiástica, ela não é exatamente sinônima de concêntrica, mas ela segue mais ou menos a mesma linha, né? Então, a primeira sessão corresponde à última sessão, a segunda sessão corresponde à penúltima sessão, a terceira sessão corresponde à antepenúltima sessão, e ela também tem o cruzamento do X, né? Então ela é concêntrica num certo sentido, mas ela não trabalha com esses círculos, ela trabalha como se fosse um grande X, né? Então outra, que acho que seria outra. Diferente, digamos. Igual eu falei da ternária, que tem dois projetos, né? Eu tô falando da concêntrica e da quiástica, porque ambas têm um centro. Tá. Então, deixa aí assim, porque é muito complexa essa organização. Eu estou apenas oferecendo ela para que vocês não pensem, que a proposição que eu eventualmente usar, né, não é a única, nem é a certa, nem é a sagrada, né, a dos salvos em Cristo e tal. É uma melhor opção que você vai... É uma opção que atende aos meus objetivos, ok? Bom, vou apresentar então agora a quaternária, apenas para dar um desfecho, que é baseada, ela também para mim é muito razoável, ou seja, ela é sustentável, porque ela é baseada na experiência de João. E aqui eu vou chutar o primeiro não, vou chutar mais um pau da barraca, né? Para que tudo que você saiba sobre o Apocalipse caia no chão. Né? Desmontar o seu Apocalipse. Desmontar o seu Apocalipse. Né? Ele quer destruir primeiro. Porque você entra no Apocalipse, né, para aqueles de vocês corajosos e tal, que já tiveram coragem de ler o Apocalipse, e ler assim, digamos, o mais rápido possível, para ter uma visão do todo, você vai agora perceber então que o Apocalipse de João não é uma visão única. E por que é que eu estou apresentando agora essa proposta quaternária? Porque ele fala 4 vezes eu vi. Então eu estou apontando aqui agora uma organização do livro baseada na própria experiência de João, quando ele fala eu vi. Então
eu vi, então me mostrou. E esta organização também é tirada do livro, por exemplo, no capítulo 10, quando ele diz, achei-me em espírito, então, desculpa, eu falei no capítulo 10, não, desculpa. Eu vou mostrar onde ocorre os verbos eu vi, tá? No capítulo 1, versículo 10, fala assim, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz. E quando voltei-me para ver, versículo 12, vi. Então, João viu. O Apocalipse é uma visão, ok? Então, ele vê, etc, etc. Jesus fala para ele, etc, etc, etc. No capítulo 4, ele fala assim, depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, tal. 4:1. Então, no capítulo 4, versículo 1, João está tendo uma segunda visão. Então, se você achava que o Apocalipse foi escrito por um homem em êxtase, fora de si, né? Que escreveu até a caneta, até a caneta cair da mão dele, e ele fica lá desmaiado, caído em espírito, né? Como é que fala aquele negócio, cair em espírito, né? Aquele negócio que o Kenneth Hagin, como é que chama lá, os caras fazem e tal, o cara fica caído lá em espírito e tal. E aí quando ele acordou e olhou, o livro estava pronto e já enrolado, né, com o selo, não o selo do correio, né, 7 cópias já, né, preparadinhas para endereçadas e tal, né. Não, então agora eu já estou chutando o pau da barraca. Porque no capítulo 4, João tem outra visão, ok? E não está dito para ele aqui escrever. Ele é que vai escrever, ok? No capítulo 17, tá? Não significa que tudo do 4, já vou dizer. No capítulo 17, ele fala de novo. Veio um dos 7 anjos, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, tal. Ele me transportou, versículo 3, transportou-me o anjo para um deserto. Você achou que ele estava no céu, né? O anjo levou ele para o deserto. E no deserto eu olhei e vi uma mulher montada sobre uma besta. E sobre ela estava escrito um nome, Babilônia, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tá, referência. Então, capítulo 17, versículo 3, começa a terceira visão, tá? E por fim, no capítulo 21, versículo 10, ele fala assim, e ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, esta relação entre mostrar e ver organiza o livro em um projeto de 4 sessões. Então, com isso, você poderia pensar o seguinte, João decidiu. O que eu estou propondo, à luz de tudo que nós falamos aqui, é o seguinte, João decidiu organizar o seu livro em torno de 4 visões. Ele guardou o melhor para o final, beleza, legal, né? Mas ele poderia ter decidido de outra forma. O anjo não disse para ele escrever tintim por tintim. João viu, racionalizou, compreendeu a visão em termos inteligíveis e depois decidiu como colocar isto por escrito. Pode ser que o livro oculte de nós, não do seu público-alvo, mas oculte de nós outras amarrações,
outras marcas textuais que, para o olhar de um leitor moderno como eu e você, escape, mas que ao leitor original não tenha escapado. Pode ser que algumas coisas escapem a nós porque estamos lendo em português. E algumas notas textuais do livro só poderiam ser percebidas naquele grego koiné, que é uma língua morta. O grego koiné não existe. O grego do Novo Testamento foi reconstituído, porque é uma língua morta. Ele foi reconstituído por gramáticos, por peritos. Então, pode ser que nós estejamos lendo o livro de Apocalipse a partir de uma posição prejudicada. Prejudicada, ou seja, nós não dispomos de todas as informações necessárias para a melhor compreensão do texto. Pode ser, pode ser. Essa posição não está descartada. Cabe a nós, os estudiosos, os peritos, os teólogos, usar todo o ferramental disponível para ir atrás do máximo possível de informações para propiciar aos leitores modernos do texto a leitura mais próxima da mente de João. Para quê? Para que nós tenhamos acesso à mensagem integral de João. E uma vez feito isso, tenhamos também a mesma consolação, a mesma exortação, a mesma esperança, a mesma resistência. Ok? Ok. Perguntas, então, comentários? Eu falei opções, né? Binária, ternária, quaternária, septenária, concêntrica e quiástica, isso? Isso. Tá? Eu só tirei a quaternária de lugar porque eu dou aqui a ela uma preferência estratégica, tá? Eu não estou dizendo que essa é a melhor. Eu estou dando a ela uma preferência estratégica para a abordagem que eu pretendo seguir. Então, você já disse a sua escolhida, então, essa é a concêntrica é a sua... A quaternária. A quaternária. A quaternária. Tá. Porque ela me dá uma organização textual mais, digamos, conveniente à minha estratégia. Se eu usasse a ternária, ela faz muito sentido, mas eu fico com blocos muito grandes para resolver. E então eu teria que achar uma metodologia, digamos, que me permita trabalhar com um bloco tão grande, por exemplo, como do capítulo 4 ao 22. Não resolve meu problema, porque a maior parte do problema do Apocalipse não está no capítulo 1, 2 e 3. Está no capítulo 4 ao 22, né? Então, esta visão quaternária divide a sessão de 4 ao 22 em 3 blocos. E aí, então, me facilita estrategicamente uma abordagem mais, digamos, útil, né? Mas eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, etc, etc. Né? Eu estou mostrando como que, a partir do texto, fazendo aquele exercício que eu propus para vocês, eu encontro no texto, independente do capítulo e versículo, no texto, esta organização textual originária do próprio autor. Foi ele que quis dizer isso. Foi ele que quis dizer, eu vi. Então ele me mostrou e eu vi. Então ele me mostrou e eu vi. A partir desta organização, a gente tem um livro agora mediado por um autor. Então, se você pensava que todo o livro foi visto aqui, achei-me em espírito no dia do Senhor, e então o Apocalipse caiu em mim e eu fiquei sem forças e etc e tal, não. A partir desta proposição que eu estou fazendo, ou qualquer uma delas, você tem que admitir comigo a racionalização desse livro. Okay. Ou seja, esse livro foi organizado e pensado por uma mente humana,
Qual mente humana? A de João. Então ele pensa, organiza, ele usa recursos literários, ele menciona o Antigo Testamento de cor e salteado, entendeu? Ele elabora isto. Então não pense no Apocalipse como sendo fruto de um êxtase. Mas no Apocalipse como sendo fruto de um projeto literário. E não fique escandalizado por isso. A menos que você queira pensar no Apocalipse como fruto de uma psicografia. Né? Aí é outra escola. O que eu estou fazendo aqui para vocês, não tenham medo. As pessoas morrem de medo de estudar a Bíblia e perder a fé. Eu garanto para vocês que estudar a Bíblia aumenta a fé. Eu sou mais crente hoje do que no passado. Sou muito mais crente hoje do que no passado. Né? E a minha fé é lúcida e é uma fé esclarecida. E quanto mais eu estudo, mais apaixonado, mais encantado, mais eu tenho vontade, como João, de lançar-me aos pés do Cristo. Porque é isso que João faz, cair aos seus pés. Né? Porque excede o meu entendimento, me abastece de esperança e tal. Então é com esta visão, com esse intuito, que eu estou aqui quebrando pedras, né, com vocês para fazer esse estudo, tá? Não é para sair daqui falando, entendi, é binário, ternário, quaternário. Não, é para a gente entrar na mente de João e captar o máximo possível do que ele tem para nos dizer. E para, ao fazer isso, nos aproximar de irmãos na fé. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, não tenham medo de lidar com o texto. Né? Não tenham medo de ler o que foi escrito para aqueles irmãos. Né? O fato de eu colocar aqui a mediação humana não rouba nada da mensagem de Jesus Cristo. Ao contrário, a humaniza. E então eu que sou humano, né, posso lê-la com os pés no chão. Sim. Né? E muitos estão jogando tudo fora, no nosso caso. Não, muitos cristãos estão jogando tudo fora. Não fiquem com medo que não é o nosso caso. Exato. Eu queria saber se o pessoal vê os resuminhos que eu faço. Por exemplo, eu fiz dos projetos sobre o livro de Apocalipse da aula de hoje. Que ninguém curte, então eu não sei se eles não estão vendo ou se eles estão lendo, perplexos. Eu não sei como aparece aí. Pessoal, né? Então, por favor, manifestem-se ali para a gente interagir, para a Irene também saber, porque a gente fica meio cego aqui, né? Vejam ali os resuminhos, se ficou alguma dúvida. Eu apresentei para vocês, não esqueçam de curtir, de compartilhar manualmente, divulguem esse material, também acessem o canal, vai estar lá daqui a pouco. O que eu fiz hoje com vocês, eu sei que é uma aula meio pesada, meio densa, mais técnica, né? Mas o que eu fiz hoje, o meu objetivo hoje com vocês é pegá-los pela mão e entrar no Apocalipse como se o Apocalipse fosse uma floresta, ou como se o Apocalipse fosse uma casa, e mostrar a vocês os quartos dessa casa, né? Mostrar para vocês as trilhas, que aqueles que entraram nesta casa ou nesta floresta antes de nós fizeram, né? E mostrar para vocês que antes de ser um texto, por trás do texto, tem um homem e uma experiência, né? E, obviamente, para transformar esta experiência num texto, tem um projeto. E esse projeto pode ser capturado a partir do próprio texto. Então, como nós não temos acesso a João, eu apresentei para vocês algumas propostas de organização. Aquela que pensa assim, será que João usou um centro, uma organização que a Bíblia em português, dividida em capítulos e versículos, oculta de mim e que eu dependo agora de peritos, teólogos, linguistas, para reencontrar, né? Então, é isso que eu apresentei para vocês. Será que ele organizou em torno daqueles 2 livros?
livrinhos? Será que ele organizou de acordo com o capítulo 1, 19? Será que quando ele fala as coisas que viste, que são e que são... Será que ele está trabalhando com esta cronologia? Ou será que ele organizou em torno de 4 grandes visões? Será que dentro destas visões tem um programa? Né? Por exemplo, tem liturgias. Até, puxa, me escapou aqui, eu vou atrás disso. Talvez eu vá falar disso numa próxima aula, tá? Você percebe claramente que no Apocalipse tem cultos espalhados pelo texto? Cultos. No capítulo 4 tem um grande culto, no capítulo 4 e 5 tem cânticos, depois no capítulo 11 tem um cântico lá no final do capítulo 12 tem outro cântico, depois no capítulo 15 tem o cântico de Moisés, ok? Depois tem no terceiro selo outro cântico, depois no capítulo 19 tem outro cântico e tal. Será que o livro foi escrito como uma grande liturgia? Eu acho que eu vou falar isso numa próxima aula, por isso eu não incluí aqui, mas eu poderia ter incluído aqui. Será que João pegou uma ordem de culto, uma liturgia da igreja de Éfeso, os cânticos distribuídos ao longo do culto, e organizou o livro de Apocalipse como se fosse um grande culto? E as cartas às 7 igrejas representam o momento da palavra, os cânticos representam a liturgia, digamos, o capítulo 19, a ceia representa a Eucaristia, e os selos, ou sei lá, as profecias representam os profetas falando. Né? Será que ele não organizou o livro de Apocalipse num formato de culto? Não o culto da sua igreja ou da minha igreja. O culto da igreja de Sardes, de Pérgamo, de Filadélfia, que já estavam mais ou menos consolidados. Um tem cântico, um tem salmo, um tem uma profecia, o outro tem uma mensagem. E tem a Eucaristia, o partir do pão do Senhor, o tomar do vinho. Quem sabe o culto, o Apocalipse não tenha sido organizado dessa forma? É esta pergunta que eu estou fazendo. Qual era a mente de João? Como João organizou o livro? Que resultou nesse texto que eu e você temos. Mas nós não temos acesso ao entorno do texto. Nós temos acesso apenas ao texto. Então, nós estamos privados de certas informações. E é esse o exercício, então, dessa aula de hoje. Comentários, vamos lá. Então, sobre esse lance de você demonstrar que há um processo, Abel Rocha comentou, infelizmente essa prática existe no meio evangélico e é extremamente comum exatamente pela falta de entendimento de que existe esse processo. Exato. Aquele lance de transe, que, né? Aí você coloca, você faz o que você quiser do Apocalipse. São os mitos da igreja. Você faz o que você quiser do Apocalipse, né? E essa questão da palavra de Deus inspirada não significa nunca que não tenha havido mediação humana. E essa é a necessária humanização das Escrituras. E a Elizabeth Almeida disse que esse lance de espiritualizar versículos, aliás, a numerologia. A numerologia evangélica. Ela disse que é de uma ignorância sem medida, parece até doença mental. Eu desconfio, eu sou um leitor da Bíblia cético, depois eu explico melhor o que é isso. Né? Cético significa, nada para mim tá claro, eu posso fazer qualquer pergunta. Eu desconfio até do número 7, se você quer saber. Porque as pessoas tomam como líquido e certo que 6 é número de homem, 7 é número de Deus. Onde é que está escrito isso?
Então, assim, eu desconfio de tudo. Que é isso? Os 4 cantos da Terra, o número 4, não sei o quê, o número 3 e tal. Eu tenho os meus 2 pés atrás, por isso que eu quase caio, né? Eu tenho os 2 pés atrás com numerologia bíblica. São conjecturas, né? São conjecturas. Para mim não está claro. Tem a ver com escolas de interpretação judaica, com a alegorização das escrituras. Eu tenho o pé atrás. Para mim tem que explicar. Por que o 7 é o número e tal? Eu não sei. 7 é o número de Deus? Não sei, não está claro. Então, São a Bíblia tem que me dar... Então, não é pé no chão ainda. E se a Bíblia tiver uma resposta vaga a respeito disso, eu não posso usar uma resposta vaga para apoiar a minha interpretação. Essa é a questão. Então, se o número 7 não está claro nas Escrituras, ele não pode estar claro na minha interpretação. Porque se eu construir meu castelo em cima de um fundamento de areia, se a pessoa me arranca esse fundamento, o castelo inteiro cai. Então, é por isso que eu estou propondo uma humanização do texto. O texto vem de Jesus Cristo? Vem de Jesus Cristo. Tem o atesto de Jesus Cristo, mas passou pela cabeça de João. E passou pelos códigos linguísticos, simbólicos e mitológicos de João. E nós vamos ter que acessar isso nas próximas aulas. A Michele está acompanhando de Florianópolis. Esse estudo é muito oportuno e necessário até. Legal. E mandou beijos. Obrigado. O pastor Falcão, sobre essa questão de... esse tipo de numerologia evangélica, diz assim: um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e química cerebrais alteradas pode influenciar. Explicação para os numerologistas evangélicos. Não. Obrigado, irmão. Você fala isso com autoridade, né? É psicólogo, filósofo e teólogo. Porque tem pessoas que são dadas a isso. E curiosamente, são as mesmas que gostam de teorias de conspiração. Exato. Então, parece que existe uma tendência. Bem colocado. Olha aqui, os cristãos foram treinados para teorias de conspiração. Eles são a usina de teoria de conspiração. Haja vista o sucesso que fazem, né, os fake news no meio evangélico. Então, irmãos, eu estou propondo um caminho pé no chão. Pé no chão e fiel às Escrituras, porque esse é o principal problema dessa turma que alegoriza as Escrituras. É que, a pretexto de serem fiéis às Escrituras, traem as Escrituras. O que eu estou propondo aqui é fidelidade ao texto. Isso que eu estou propondo aqui, né? Quem não concorda pode me contestar, mas o meu propósito é efetivamente ser fiel ao texto. E para ser fiel ao texto, eu tenho que deixar João falar por meio dele. Se eu negar a João essa mediação, eu não estou sendo fiel ao texto. E eu quero ser fiel ao texto. Você que nem a mídia, né? Eu vou já falar notícias dando a minha opinião, né? Que vai fugir da... Sim. E quando eu opino aqui e tal, eu digo, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma opção pela estruturação quaternária, mas é uma opção estratégica, tá? Então, assim, é aquilo que eu propus no início da aula, agora eu estou cumprindo, né? Eu não dou autoridade final sobre esse tipo de questão. Não me compete. Se eu fizesse isso, estaria cometendo um abuso da minha autoridade de professor. É feito constantemente. É feito constantemente. Porque a pessoa nem explica a opção que ela está fazendo. Por isso que eu falei. Isso acontece, por exemplo, quando fala sobre arrebatamento. A pessoa já diz como vai ser. Ela não explica que existem 3 pontos de vista, né? Exato. E se você não crer como ela coloca como advertência. Às vezes eu vejo o pregador falando, olha, isso é como eu entendo e tal, mas eu estou aqui lhe advertindo. Quer dizer, de certa forma, ele está coagindo a pessoa, né? Coercitivo, né? Uma interpretação coercitiva, né? Não podemos fazer isso. Então, eu estou propondo a mais avançada, as melhores técnicas de interpretação de um texto difícil.
O Rosenildo Vicente, sou ortodoxo sérvio e gosto muito de suas aulas. Que bênção, puxa, obrigado. Que bom. Bem-vindo, sérvio. Muito bom. Rosenildo. Outra tradição, né? Maravilhoso que você esteja aí. Aguardo suas contribuições, que traz uma outra tradição que nós não estamos, com a qual nós não estamos familiarizados. Obrigado. A Elizabeth Almeida também disse que delícia te ouvir, pastor amado. Obrigado. E também o Thales achou graça da caneta, até a caneta cair da mão. Eu falei, ele não soube contextualizar, não é caneta, é a pena. E o vidro de tinta dele. Mas porque o Apocalipse tem essa coisa de céu e etc, a gente acha que foi uma psicografia, né? Que João teve um êxtase, foi arrebatado para o céu, não sei o quê. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Eu tenho mais... deixa eu até ver aqui. Eu vou falar na próxima aula sobre o gênero literário. Não exatamente gênero literário. Eu quero falar de onde João saca os recursos literários para escrever o seu livro, né? E depois quero propor uma estratégia. Então nós temos mais 2 aulas e daí de fato nós entramos no livro. Uma estratégia de leitura. A Celi Xavier falou, eu morria de medo desse livro. Então, mas é bom você ter falado isso, porque todo esse meu trabalho até agora, que pode parecer longuíssimo, né? Você tem que ter paciência para ouvir esse cara e tal, é para familiarizar vocês com o texto, né? Depois que vocês pegarem o meu roteiro aqui, as minhas anotações, que eu vou colocar lá, vou colocar no Facebook, no YouTube e naquele site, para você manusear o texto, folheia e tal, veja, aqui tem uma marca, né? Aqui ele fala que foi para o deserto, aqui ele fala que foi para a montanha. Sem querer interpretar, né? Tudo de uma vez. Exatamente. Né? Eu vou dar aí mais 2 aulas sobre isso, com ferramentas que vão balançar as estruturas, né? Porque o fato de Apocalipse ser uma visão vai mudar completamente ou muito radicalmente o que nós temos ouvido sobre Apocalipse. Segura aí, né? Não vou dar spoiler, né? Mas vai mudar muita coisa. Sim, o Rosendo falou que esses cristãos são terraplanistas. E que o estudo é muito bom. Exato. E o pessoal está gostando aqui. Legal. E o pastor Falcão citou Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de alma e espírito juntas e medulas. E nós temos que deixá-la agir na nossa vida, né? Bem lembrado. Nós temos que nos expor a ela, né? Porque uma faca pode ser afiada, mas se ela não for manuseada, não corta nada, né? Se você tem 2 facas ali, uma é amolada, afiadíssima, e a outra é cega, né? As 2 são iguais. Nós temos que nos expor à palavra de Deus, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo que não se trata de apenas exercícios intelectuais, uma coletânea de curiosidades, mas que se trata de ferramentas para nós adentrarmos a esta palavra sagrada, essa espada do Espírito, e deixarmos esta palavra agir na nossa vida, abrir nossos olhos, né? E trazer o Apocalipse ao nosso chão, como nós temos falado aqui, né? Quando eu falo de visão e liberto o Apocalipse dessa prisão temporal futurística, então o Apocalipse passa a falar para mim. Eu passo a me identificar com estas comunidades marginais. Então eu encontro os meus companheiros de tribulação, que é o que João está falando. Companheiros de tribulação. Então o Apocalipse sai né? Aí ele começa a falar, mas tem que tirar a lixaiada de cima, né? Tem que tirar a numerologia, tem que tirar essas coisas de cima.
O Paulo Costivelli, acho que pela primeira vez, colocou: eu tinha desistido desse livro, quase igual Lutero com a Epístola de Tiago. Legal. Muita gente desistiu. Então, esperamos que você mude de ideia agora. Legal. E o Thales disse: essa proposta extremamente didática e fundamentada, nos deixando cheios de pistas para investigação e conclusão própria. Isso é muito bom. É uma bênção sobre as nossas vidas. Gratidão. Obrigado por falar isso, porque é exatamente o meu objetivo. Obrigado. E a Judite Rocha: obrigada, pastor e amada. Tenho aprendido muito com vocês. Amém. Nós também temos aprendido é com minha vocês. grande alegria, né? Fazer isso assim e ajudar os irmãos e irmãs na caminhada de fé, ajudar e reanimar a todos na caminhada de fé. É o nosso objetivo. Bom domingo a todos, boa semana, gente, cuidem-se, fiquem bem. Grande abraço.